Falar também. Boa tarde. Boa tarde para todos. Boa tarde. Bom, pessoal, então vou começar aqui. Boa tarde para todos. Eu sou o Douglas Cantu, sou gerente de eventos da Berge. E é muito bom ter vocês aqui de novo. Esse é o segundo encontro que a gente está fazendo do Lab de Comunicação para Mineração. O primeiro foi um grande sucesso, a gente ficou muito feliz. Eu queria até aproveitar esse segundo encontro para falar brevemente do primeiro. A gente teve bastante interação do público, foi muito legal. E a gente espera que vocês também possam interagir bastante com a gente pelo chat dessa vez. Os labs de comunicação da Berge, para quem está aqui pela primeira vez e não conhece esse modelo, os labs são uma sequência de eventos, de encontros que a gente faz para alguns temas ou para setores. Esse é um lab setorial, né, um lab de mineração, e a gente acaba promovendo um encontro muito legal aqui de profissionais de comunicação que trabalham para o setor. Vocês até, é comum que as pessoas se reconheçam aqui, e a gente acha muito legal ter essa oportunidade para juntar essas pessoas para discutir assuntos que sejam específicos de um ramo. E hoje a intenção é que a gente faça aqui quase que um benchmark, a gente quer ouvir outros setores e saber o que eles podem contribuir com a mineração no assunto do ESG, nos assuntos, né, que circulam o ESG. Então a gente contou aqui com o IBRAM, que está fazendo o lab junto com a gente, muita ajuda do Paulo, para ter pessoas especiais aqui de setores bem variados, empresas enormes. Então, eu tenho certeza que vai ser uma discussão muito rica e que todo mundo vai aproveitar bastante. Eu queria só concluir falando que, para a gente ter esse conceito de lab, né, lab é de laboratório, a gente quer ter experiências. Seria legal também se vocês quisessem falar com a gente depois para colocar artigos, dúvidas ou frases, enfim, o que vocês quiserem contribuir com a gente está colocando no site do Lab, eu vou colocar o link aqui depois no chat para vocês conhecerem, mas a gente está reunindo esses pensamentos de vocês para colocar ali no nosso site, fazer um grande centro de inteligência ali do assunto de mineração. Então, a gente já recebeu alguns artigos bem legais do primeiro encontro, então, se vocês quiserem contribuir com seus pensamentos sobre o que vai ser discutido aqui, vai ser bem legal ter essas opiniões de vocês, tá? Então, é isso. Eu vou passar agora aqui a palavra para o Paulo e a gente vai já da abertura, depois ele apresenta a Ana, tá bom? Obrigado, viu, gente? Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado, Berge, por essa oportunidade. É ótimo a gente poder estar discutindo aqui um pouco de várias questões relativas e importantes para o setor mineral, e a ideia é que seja realmente uma conversa, uma troca muito grande, né? E até para poder fazer essa abertura aqui, eu gostaria de chamar o Flávio Penido, que é o diretor-presidente do IBRAM, né, para endereçar aí uma palavra a vocês. Flávio, boa tarde. Flávio? Acho que não conectou, ele está aqui. Acho que está no mudo, estou vendo ele falar aqui. Mas Flávio, você pode tirar do mudo, por favor? Tá nos ouvindo, Isso. Flávio? Ah, Isso. pronto. Okay. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Paulo. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez com vocês, com a Berge. E eu, em nome do IBRAM, gostaria de saudar a presença aí virtual de todos. Sem dúvida, é muito importante trazermos essa discussão para o mundo aí da comunicação corporativa sobre essa aplicação de prática do ESG ao universo da mineração do Brasil. É uma demanda que nós não podemos nos furtar. Nós precisamos dar prática a essa narrativa. E prática nas operações, sem dúvida, para o mundo dos comunicadores. São ambientes que vocês muito bem conhecem, das narrativas. Praticamente todas as ações que o setor mineral tem tomado aí desde 2015,
quando houve o rompimento da barragem de Rejeitos e Mariana, tem dado ênfase aos componentes de proteção ao meio ambiente, responsabilidade social, com relacionamento mais aberto e transparente com as pessoas, e aprimoramento da governança. Sem dúvida, é uma lição que nós aprendemos e acredito que nós estamos avançando cada vez mais nesse sentido e observando que, sem comunicação, nós não poderemos avançar mais do que nós já avançamos. É um setor que tem se dedicado incessantemente a melhorar a segurança operacional. E estamos, de todas as maneiras possíveis, levando essa mensagem para os nossos stakeholders, todos aqueles que estão ligados às nossas operações e às comunidades onde nós atuamos. Essa tem que ser a nossa narrativa, sem dúvida. Narrativa de mudança e de reconhecimento das melhorias que serão necessárias. As mineradoras que estão ligadas ao IBRAM, e evidentemente o próprio IBRAM, estão à frente de um profundo processo de transformação no setor mineral brasileiro, desde que nós tivemos esses acidentes. Como vocês têm observado, as boas práticas de EG estão na base de todo esse esforço do setor. Esse esforço une as mineradoras, busca atrair outros atores, com uma extensa rede de fornecedores para que possamos comprovar à sociedade que estamos seriamente engajados e oferecer respostas concretas e ir além para atender às expectativas das pessoas por mais sustentabilidade e segurança operacional. A crescente adoção de políticas aderentes à sigla ESG pelas empresas de mineração, independente desses conceitos. Essas companhias buscam estar plenamente aderentes à corrente internacional que baliza investimentos e comportamentos corporativos mundo afora. Não há escolha. Ou as empresas se enquadram nisso ou elas saem do mercado. As empresas entendem que o Brasil e os brasileiros precisam contar com uma mineração cada vez mais moderna, cada vez mais sustentável e parceira do desenvolvimento econômico. Afinal de contas, esse é o nosso maior propósito. Acredito que desse encontro sairão muitos inputs relevantes para aliarmos mais estratégias de comunicação voltadas a apresentar as perspectivas positivas do setor mineral quanto às práticas aderentes à sigla ESG. Muito obrigado pela parceria com a Berge. Esse painel será coordenado pela Ana Cunha, nossa conselheira no IBRAM, e uma profissional internacionalmente reconhecida pela sua capacidade e contribuições com o setor mineral. Obrigado a todos e vamos em frente. Ana? Está no mudo. Ana, você está no mudo. Pois é, gente. Falha minha, desculpa. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer ao Paulo e ao Flávio pela oportunidade de estar aqui, né, mediando esse painel. Agradecer à Berge, em nome do Douglas. É uma responsabilidade, porque hoje aqui a gente vai ter um bate-papo só com feras mesmo. Meu papel aqui é fazer essa mediação. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês os nossos colegas aqui que vão contribuir muito com essa discussão, mas antes disso, eu quero chamar um vídeo. A gente vai passar para vocês um vídeo que foi gravado e enviado para a gente pela Marcela Porto, da Suzano, falando um pouquinho sobre esse processo de ESG na Suzano hoje. A Marcela, que é Head de Comunicação e Marca da Suzano. Pode rodar, Douglas? Olá, eu sou Marcela Porto, Head de Comunicação e Marca da Suzano, e eu estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre ESG. Na Suzano, essa responsabilidade ela é compartilhada por diversas áreas, porque a gente entende que a sustentabilidade precisa ser olhada de forma sistêmica e precisa ser transversal, né, em toda a nossa organização.
Trabalhando no setor florestal, a sustentabilidade sempre esteve no centro da nossa estratégia, ela é essencial para a perpetuidade do negócio da Suzano no longo prazo. Mas nos últimos 2 anos e meio a gente sabe que teve um avanço, né, na conversa sobre a questão ESG, e a gente tem trabalhado muito no avanço contínuo dessa performance, mas também na forma como a gente comunica, né, os nossos compromissos, porque a gente entende que, sendo líderes desse setor, a gente também deve trabalhar para que todo o setor, toda a comunidade empresarial, a sociedade como um todo, atue para que a gente possa acelerar essa nossa trajetória aí, rumo às transformações que a gente sabe que são tão importantes. E os desafios que a gente enfrenta hoje na nossa sociedade, né? Por isso a gente estruturou os nossos compromissos, que a gente chama de compromissos para renovar a vida, é uma forma de conectar essas metas de longo prazo com o nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore. E a gente organizou esses compromissos em 2 dimensões, uma que é a dimensão das pessoas e a outra que é a dimensão do planeta, né? Ao desenhar esses compromissos de longo prazo, a gente buscou contemplar 9 dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a gente tem uma central de indicadores para divulgar esses compromissos e para medir, né, mostrar os nossos avanços em todos eles ao longo do tempo, tá? Mas eu queria citar 3 exemplos para vocês desses compromissos. Um deles é uma meta que a gente tem de remover um adicional de 40 milhões de toneladas da atmosfera, né? A Suzano hoje é uma empresa carbono negativo, né? Porque a gente captura mais CO2 da atmosfera do que a gente emite em toda a nossa cadeia produtiva, mas a gente quer ser ainda mais carbono negativo, né? Para contribuir ainda mais com a agenda das mudanças climáticas. Então essa é uma meta que a gente costuma destacar. A outra é de oferecer ao mercado 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável que possam substituir produtos que hoje são produzidos a partir de fontes fósseis, né, sobretudo o petróleo. Tem uma outra meta, caminhando um pouco para o S do ESG, né, a parte social, que está muito conectada com a questão da desigualdade. Então a Suzano se comprometeu até 2030 a retirar 200 mil pessoas da linha de pobreza por meio de programas de geração de renda e de educação também. Essas metas são extremamente ambiciosas, ao todo elas são 13 metas, e a gente vai agora no dia 25 de junho, nessa sexta-feira, comunicar ao mercado a 14ª meta de longo prazo da Suzano, que é conectada com a biodiversidade. Esse é um processo, é uma jornada, né, longa, a gente está muito longe de chegar onde a gente quer chegar, mas para citar alguns desafios, né, dessa caminhada, eu destaco a questão da priorização, né, dos territórios de atuação. Então, no geral, a gente sempre quer fazer muito mais, contribuir muito mais com a sociedade, mas foco é essencial para a gente conseguir ter resultados consistentes. Um outro ponto importante é a questão da organização desses indicadores, né, num sistema que seja inteligente, onde a gente possa aprender com esses dados e que também favoreça a transparência da nossa prestação de contas. Então, hoje a gente tem um sistema que a gente considera bastante adequado, que a gente convida também vocês a conhecerem. E um outro desafio importante é realmente a questão da transparência. Então, convidar, não só no sentido de falar o que a gente tem feito, mas também de escutar contribuições da sociedade para a gente seguir melhorando nessa trajetória, né? A colaboração é essencial e por isso a gente conta com vários parceiros nesse caminho, nessa construção. E eu convido vocês a conhecerem mais sobre a nossa atuação em ESG, tanto pelo nosso site, o nosso relatório anual e a nossa central de indicadores. É isso, um abraço. Bom, gente, a fala da Marcela já mostra para a gente aí o que vem pela frente, né? Acho que só esses 4 minutos que ela fala da performance, do trabalho que a Suzano está fazendo, já daria para a gente aqui um lab inteiro. E a ideia é essa mesmo, que a gente conheça um pouco mais do que os outros setores têm feito, né, sobre esse tema e como que, na verdade, a sociedade integrada pode avançar quando a gente fala das questões ambientais, sociais e de governança, né, que estão implícitas aí nessa siglinha aí, nessas 3 letrinhas que, na verdade, significam um montão. E aí, para essa nossa conversa de hoje, a gente tem
aqui 3 convidados, né? A gente vai conversar com o Raiko Spitzek. O Raiko, ele é diretor do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, e que eu tive a honra de ser aluna muito antes de saber o que significava ESG, então já tem um tempo aí, né, Raiko, né, nessa jornada. A gente tem também com a gente hoje o Matheus Lombardi, sócio e head de Relações Públicas da XP, vai trazer para a gente essa visão do mercado financeiro e a importância que esse mercado tem para esse tema que a gente está discutindo hoje, né? A gente está aqui falando de ESG também. E, por último, não menos importante, a Olinta Cardoso, gerente executiva de responsabilidade social da Petrobras. Então, a gente vai começar esse bate-papo. Quero chamar o Raiko para se apresentar, falar um pouquinho aqui para a gente como que ele tem visto essa questão do tema ESG hoje, fazer um overview aqui para a gente, Raiko, da perspectiva aí da academia, como que vocês têm visto esse tema. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite a todos os meus colegas aqui. O que me surpreendeu, e acho que muita gente se surpreendeu, é com o aumento da relevância desse tema de ESG durante a pandemia, durante uma situação que normalmente, né, todo mundo está de olho na economia, mas reforçou muito essas preocupações com, né, essa sigla ESG do inglês, do Environment, Social and Governance, que basicamente significa aqui questões ambientais, sociais e de governança na administração de empresas. E como a Ana falou, né, a Ana participou no nosso curso de, ainda chamado Gestão Responsável para a Sustentabilidade, lá em 2000, não sei, 12, por aí, eu acho, bem atrás, e aí nesse tempo a gente ainda lutava por falar que essas questões sociais e ambientais estão impactando a performance de uma empresa, performance financeira mesmo, né? Então, se você investir na eficiência energética, você vai ter redução de custos, se você tem programas legais, você atrai talentos, né, e aqui particularmente na mineração, se você faz algumas ações conjuntas, né, você consegue escalar metodologias bem provadas na prática e você consegue rachar os custos de resolver esses desafios junto com seus concorrentes, né? E um dos argumentos que sempre faturava, mas aí né, não foi tão elaborado. Eu lembro uma discussão com o CFO do grupo André Maggi, também uns 8 anos atrás. E aí vocês podem imaginar, né, a conversa entre professor de sustentabilidade com o CFO de uma empresa, normalmente lá atrás tinha 2 características chaves. A primeira conversa curta, e a segunda uma conversa esquisita, porque a gente fala línguas diferentes. Aí, quando eu entrei na sala dele, falei, Dante, né, por se acaso, sustentabilidade entra na sua agenda, como que entra? E aí ele falou, oi, Raiko, a sustentabilidade para mim é essencial para o meu negócio. Aí eu falei, deixa eu começar de zero, né? Eu sou Raiko, da Fundação Dom Cabral, professor de sustentabilidade, você é quem? Meu nome é Dante Pozzi. Eu falei, qual é a sua posição aqui na empresa? Eu sou diretor financeiro. Aí eu falei, cara, me explica melhor, porque nunca vi um Illuminati como você, né? Aí ele falou, cara, é muito fácil, né? Os juros dos bancos aqui no Brasil estão aqui de alto. Se eu me financio com bancos internacionais, os juros estão aqui embaixo. Só que esses bancos internacionais passaram por perrengues sociais e ambientais, por financiar 3 gigantes na China, pipelines de petróleo que causam desmatamento, etc, etc. Então, na produção de soja, não posso desmatar, não posso trabalho infantil, não posso trabalho escravo. Se eu tenho algo assim e os bancos internacionais fazem a auditoria, cara, estou ferrado, né? Porque eu preciso pagar a minha dívida, todos os bancos têm isso no contrato, fecho a operação. E eu acho que essa lógica que agora virou um pouco mais mainstream, né?
as cartas do Larry Fink da BlackRock, e agora, né, a XP também entrando muito nisso. Mas né, por que eu faço essa contextualização um pouco mais ampla, né? Quais são as minhas recomendações? Se você pensa a sua estratégia em ESG, sustentabilidade, né? ESG é basicamente, para mim, o nome que o setor financeiro deu para questões de sustentabilidade, que a gente já trata faz muitos anos, né? Então, a primeira recomendação para mim é: não baseie a sua estratégia só nos questionários dos bancos, né? Porque tem outras razões pelas quais ações de sustentabilidade fazem sentido. Para atrair talentos, para cumprir a lei, para compliance, para se diferenciar no mercado, né? Uma Natura não se posiciona só por causa dos investidores pressionando ela em sustentabilidade. Então, tem uma visão mais ampla de como a sustentabilidade agrega valor para o seu negócio, e não se limite só ao mercado financeiro. Segundo ponto, né, o mercado financeiro olha para riscos, né? Basicamente, a galera quer saber o que vocês estão fazendo com temas sociais e ambientais para não se queimar, né? Ou para falar, cara, você tem um risco elevado aqui, você vai pagar um juro um pouco mais alto, né? Então, a perspectiva normalmente, predominantemente é de risco. Isso não vai impulsionar sua empresa para colocar temas sociais, ambientais e governança no pipeline de inovação para se destacar, para se diferenciar no mercado. Então, eu queria começar com essa cautela, né, que agora, como o tema é quente, de não olhar só para essa parte de ESG dos bancos, mesmo que isso algo é importante, porque eu acho que agora chegou aqui esse racional do grupo Andrimagem, chegou no Brasil, e você pode baixar seu custo de capital se você adere aos critérios que os bancos te estão pedindo na sua empresa. Então, vou parar por aqui, isso para esquentar já o nosso esquenta da nossa discussão hoje à tarde. Obrigada, Raico. Matheus, fazendo esse link com o que o Raico traz da questão do mercado financeiro, né, do cuidado que as empresas precisam ter para não focar apenas nisso, traz um pouquinho para a gente como que esse mercado tem olhado para essa questão. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vou contar aqui um pouquinho o que rolou no bastidor antes, né? Que falaram, não, bate-papo, fica tranquilo. Aí eu olho aqui, só tem fera aqui olhando e falo, putz, qual a chance de eu não falar uma bobagem aqui? Mas minha principal meta aqui é não falar nenhuma bobagem que ofenda vocês. Aqui tá cheio de especialista no tema, então eu venho mais para aprender com vocês do que para ensinar qualquer coisa e falar um pouquinho da minha experiência no dia a dia do mercado financeiro. E aí eu queria começar aqui com vocês, abrindo com um termo, não sei se vocês ouviram na última semana, tá todo mundo falando uma palavra que chama cringe, ou cringe, né? Se escreve cringe. E é alguma coisa que é estranho para as gerações, né? Então, um hábito que eu tenho, eu sou um millennial aqui, né, que são pessoas ali até 40 anos, mas tem as pessoas mais novas, né, que já acham muita coisa que eu faço estranha, então, gostar de café da manhã, coisa do tipo, eu não sabia que era estranho para essas pessoas, mas que são as coisas dos hábitos das gerações, né? Eu acho que o mercado financeiro, ele responde, né, uma demanda da sociedade, né? Se a gente for olhar lá para fora, né, como funciona a ESG, né, e como as pessoas investem, buscam os investimentos, as novas gerações, né, incluindo os millennials aí, por exemplo, que é a minha geração de pessoas até 40 anos, elas já consideram fundamental investir em empresas que seguem critérios ESG, né? Então, a gente, se for olhar para os Estados Unidos, por exemplo, lá mais da metade das pessoas já utilizam esses critérios para investir, para escolher as empresas que elas querem ser parceiras, que elas querem ser sócias. E aqui eu não estou falando de grandes fundos ou de governos, nem nada. Eu estou falando de pessoas mesmo, né? Que são pessoas que puxam movimentos e puxam tendências. Então, eu vejo como fundamental aqui no Brasil, por exemplo, hoje você ter oferta de produtos, né, ESG, que são produtos que têm exposição a empresas que têm, né, que seguem essas boas práticas, né,
Obviamente, isso vai ter que ser ajustado ao longo do tempo, e aí, né, acho que o Heiko pode aprofundar muito melhor isso para a gente aqui, mas tem critérios que são mais rígidos e rigorosos, tem critérios que não são tão rígidos, e aí você tem que tomar cuidado para também não ter aquela coisa do greenwashing, enfim, que é uma coisa muito criticada hoje, né? Mas eu acho que essa mudança da sociedade, ela veio e ela não tem volta mais, né? Não adianta a gente querer lutar contra isso. As empresas, e aí foi até uma frase do nosso... Hoje ele é presidente do executivo do conselho, ele era CEO, né, o Guilherme Benchimol, ele acredita, né, e ele falou numa entrevista que eu acompanhei, que ele acha que empresas que não forem ESG ou que não seguirem essas práticas, elas vão deixar de existir, né? Então, nos próximos anos, porque a demanda, o dinheiro, né, os investimentos, e é uma coisa que o Heiko falou, não sigam só por isso, eu concordo, né, tem que ser uma coisa de verdade das companhias, né, tem que ser uma coisa 360, mas assim, as empresas não vão conseguir mais se financiar aos mesmos custos de outros, os competidores que são ESG. Então, vai ter uma seleção natural de empresas que são ESG e as que não são. Eu acho que é nisso que o mercado financeiro trabalha um pouquinho. Eu, como comunicador, né, desse mercado, eu fico muito feliz que a XP tenha liderado esse movimento de levar esses produtos para o varejo. Então, esses produtos já existiam aqui no Brasil, mas eles eram antes restritos a pessoas com uma renda muito alta, ou clientes private, que a gente chama, né, que são pessoas com mais de 1 milhão investido, e agora, a partir de R$10, você consegue investir em uma série de produtos ESG. Então, acho que é um pouquinho dessa transformação que eu venho acompanhando, queria discutir com vocês e agradeço aí a oportunidade. Obrigado. Obrigada, Matheus. Vamos falar ainda bastante sobre isso, né? Sobre esse comportamento também dessa geração que vem agora e olha para essas empresas ou para os fundos de investimento, onde aplicar o seu dinheiro, pensando não só na rentabilidade, mas no propósito daquele negócio, né? Olinta, por favor, a gente quer te ouvir agora. Boa tarde, pessoal. Primeiro, quero agradecer o IBRAM, agradecer a Berge pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, trocando aí um pouco de experiência com o Matheus, com o Heiko. E, olha, falar de ESG hoje é o que está, como a gente brinca, né, a pauta do dia das empresas, né? E passa por todas essas questões, os desafios são enormes em diferentes frentes. Com a pandemia, a gente não pode negar que a questão social ganha uma outra dimensão. Eu costumo dizer que, até como base num estudo que foi publicado pelo Fórum Econômico Mundial, né, que fala bastante da questão da nova era de materialidade, que é um desafio que todos nós, empresas, né, temos que enfrentar aí. Essa publicação, ela mostra que essas questões de ESG, elas, de fato, né, estão se tornando, ou já se tornaram financeiramente materiais. Barulho do passarinho aqui, gente. 30 anos atrás, também, eu sempre gosto de lembrar isso, né, quando se falava de mudanças climáticas e já tinham estabelecidos fatos científicos em relação às questões climáticas, a maioria dos investidores não consideravam um substancial risco de investimento. Hoje é completamente diferente e não tem como negar, né? As evidências são crescentes, o ativismo, a regulamentação, e os investidores estão incluindo essas considerações aí nas suas decisões de investimento. E hoje a gente já tem fundos de investidores que gerem aí 118 trilhões em ativos, e eles querem que as empresas forneçam suas divulgações aí, seguindo o TCFD, né, a Força Tarefa para Divulgações Financeiras relacionadas às mudanças climáticas. Mas o que a gente vê, né, nesse sentido é que, se por um lado as questões ambientais hoje elas já estão muito mais materiais, as questões sociais, né, elas não vieram nesse mesmo ritmo. Mas com a pandemia, a gente percebe uma mudança muito significativa. Mas, infelizmente, o que eu percebo, e depois o Matheus pode até me ajudar a entender um pouco mais nesse sentido, é que as questões sociais elas são ainda pouco compreendidas pelos investidores, pelo mercado ainda. Questões relacionadas à saúde, bem-estar dos empregados, direitos trabalhistas, direitos humanos, cadeia de suprimentos,
são desafios enormes e eu acho que ainda pouco materializado e pouco acompanhado assim, pelo mercado, mas com uma tendência muito significativa aí de crescimento, né? Nessa perspectiva, a gente vive uma alavanca, um crescimento que esse momento aí de Covid tem nos colocado, que realmente não tem volta, né? Se as questões ambientais são riscos já tangíveis e não tem como, né, não lidar com eles, porque eles são substancialmente importantes. Tem uma pesquisa que saiu o ano passado, da seguradora FM Global, que ela ouviu CEOs e CFOs globalmente aí, e que eu achei interessante que 76% dos executivos que foram ouvidos nessa pesquisa, eles diziam que as empresas estão, de alguma maneira, significativamente expostas aos riscos climáticos. Essa pesquisa não trouxe um olhar social. Hoje eu fico perguntando, pós-pandemia, qual seria o olhar dos CEOs e CFOs em relação a essa questão, né, que impacta e tem impactado de forma muito expressiva a questão social e econômica, né? Então, isso aí é só para a gente colocar como aquecimento para nós todos aí. Obrigada. E que aquecimento, né? Porque são assuntos mesmo que dão pano para manga quando a gente pensa nessa questão do por que o social não avançou, não tem avançado na mesma velocidade, na mesma medida, por exemplo, que as questões ambientais, né? Se a gente fala que o ESG ele não é novo, né? A gente pode voltar muito antes da Rio 92, mas se a gente partir no mínimo a partir dali, de como que esses compromissos de desenvolvimento sustentável foram sendo discutidos mundialmente e implementados em maior ou menor grau pelas empresas, né? Onde que está o ponto que não permitiu que a parte social avançasse das mesmas formas, né? Tá ligado, será a questões de interesses econômicos ou não, de interesses de negócio? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho aqui sobre isso. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Raico, e aí indo nesse ponto, né, da maturidade do assunto e como que as empresas têm performado ou não. Esse ano, no Fórum Econômico Mundial, teve um compromisso assinado, né, por mais de 50 líderes, e aí, pela primeira vez, fazer uma convergência de indicadores e métricas sobre esse tema, que fosse uma convergência global, né, em 4 pilares, basicamente: pessoas, planeta, propriedade e princípios de governança, que são pilares que abrangem aí todas as letras do ESG, mas que também está muito conectado com os ODS, quando a gente fala das necessidades mapeadas nesses ODS, né, necessidades e vulnerabilidades do planeta como um todo. Como que você avalia, Raico, que as lideranças, né, que estão nesse processo, o grau de maturidade delas em cada um deles, se eles ainda estão com um olhar que é o olhar do benefício financeiro, ou a gente hoje pode dizer que a gente já está num momento em que a gente olha para a geração de valor para a sociedade. E aí, falando especificamente do setor privado, né? Uma bela pergunta, mas né, na sua pergunta já tem embutido que tem duas coisas diferentes. Eu acho que essa eu queria desconstruir. Eu acho que, né, não é uma pergunta de ou eu crio o bem e sou a favor dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou eu faço negócio, né? Para mim, as duas coisas sempre vêm juntos, né? E você pode ser bom para o planeta e bom para seu negócio no mesmo tempo, né? Acho que esse basicamente é o desejo dos fundos ESG, né? Eu quero identificar a empresa que cria impacto positivo, né? E não só remedia o mal que já estão fazendo, né? E ao mesmo tempo me dá um resultado positivo.
Eu acho que os ODS, para mim, são um milagre, porque são 193 países da ONU, né? China, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, todo mundo junto, falando que esses são desses 7 objetivos que a gente quer atingir juntos até 2030, né? Então, essa já é uma coisa impressionante, e no começo eu estava muito cético, mas eu vejo que as empresas estão falando, essa é uma boa maneira de comunicar como a gente está contribuindo para o bem comum, né? Então, eu acho isso bom. Eu acho também bom que as Big 4 accounting firms, né, de contabilidade e de auditoria se juntaram para falar, aqui tem um, né, sumário de indicadores que todo mundo deveria responder, né? Mas se eu olho para a liderança e toda essa discussão que a gente tem aqui, né, eu sempre separo a motivação entre extrínseca e intrínseca, né? Eu vejo que 98% da galera aqui, né, imagino que essa motivação que levou vocês aqui, a gente vê a postura também, né, de instituições como a IBRAM, como a Petrobras, como a Vale, como outros, a postura normalmente é, né, defensiva, né, porque a pressão vem de algum lugar. Vem do banco, agora me enchendo o saco, eu preciso responder esse questionário aqui sobre direitos humanos e mudanças climáticas, né? Vem meu colaborador me pressionando sobre diversidade. Vem, não sei, né? Vem agora os investidores falando, não, mas você precisa ter mulheres no conselho, né? Então, o movimento sempre alguém fala que você precisa ter, e aí eles aceitam, né? Eu acho que a Exxon é o melhor exemplo internacional. Eles aceitam isso a contragosto ou cara, eu vou te forçar para fazer isso. E aí a narrativa, eu acho que aí para conectar aqui com os profissionais de comunicação, a narrativa já começa torta. Porque a narrativa, no fundo, sempre vai ser, estou fazendo isso porque alguém me pressiona a fazer isso, né? E eu acho que tem 2% da galera que fala, eu quero fazer isso intrinsecamente. Eu quero mostrar para o mundo que é possível ter um negócio que cria impacto positivo e resultado positivo. E esses são muito pouca gente. E normalmente uma liderança jovem, né? Não são os, né, white old men que estão dentro do conselho de administração das empresas, né? Espero que ninguém do nosso curso dos conselheiros está me ouvindo aqui, né? Onde eu estou também dando aula, mas, né? Até eu tenho tido uma conversa com Alexandre Calucci, que era ex-CEO da Natura, e ele falou, cara, esse é um problema geracional. A próxima geração, né, já tem isso um pouco mais e eles querem isso mais, mas isso vai demorar ainda. Então, eu acho que a gente tem, né, resumindo, Ana, acho que a gente tem alguma liderança muito proativa, mas sempre a gente aponta para as mesmas pessoas, né? Fábio Barbosa, um Penido, né? Fundadores da Natura, agora Luísa Trajano, etc., etc. Até o Gereissati da Ambev, né? Agora entra um pouco nessa lista, mas tem muito poucos ainda para representar um movimento mais sólido. E eu acho que a liderança tradicional é reativa a essas questões e fazem isso quando estão muito pressionados. Acho que a gente pode linkar essa sua resposta numa outra pergunta muito, muito importante quando a gente fala de tempo, né? Porque se a gente ainda tem uma liderança, que é a liderança que está aqui, que é a liderança que está nos boards, que é a liderança que está tomando as decisões, ainda pouco sensível para esse assunto, se assim a gente pode dizer, a gente tem tempo de esperar essa mudança, ô Raico? Os profissionais de sustentabilidade sempre são impacientes, porque a mudança nunca vem na velocidade que eles querem, né? Então, a gente já acorda atrasado, né? Não sei, eu sou da filosofia do Star Wars, né? Eu não sei se a gente vai ganhar a guerra contra o Empire, mas eu sei para que eu quero lutar.
né? Então, a mudança vai acontecer na maneira do possível, né? E aí eu acho que a gente precisa trabalhar junto para fazer essa mudança acontecer. E em vários canais de, né, tentativas de mudança. Eu estou muito feliz que o Matheus está aqui hoje, por exemplo, ao lado dos investidores, porque, né, isso me dá um pouco mais de confiança. Chegou no financeiro, cara, chegou chegando, né? Chegou na pauta. Chegou no financeiro, o CFO vai lá no conselho e fala, cara, qual é a nossa estratégia de meio e longo prazo? Os bancos querem saber. Aí vai iniciar uma conversa, e aí vai incomodar, e aí as empresas precisam se posicionar. Eu, pessoalmente, acho que vai ser lento demais, a gente vai ter alguns eventos e, né, a humanidade, de vez em quando, é como uma criança pequena. Só depois de queimar o dedo né, no forno, vai entender que tem um fogo e que tem que administrar melhor esses riscos. Matheus, pegando o gancho do Raico, da importância que esse tema ganhou, né, quando ele chega no mercado financeiro, e a gente também não pode ser inocente, desprezar esse movimento, né, mas sim, eu acho que fazer uso dele. Tem uma pesquisa da KPMG que fala que quase 50% dos executivos das empresas de mineração não entende exatamente as expectativas dos investidores em relação a esse tema, né? Como que você enxerga, onde que você enxerga que está esse gap, né? Entre o entendimento do que o investidor espera e o entendimento das empresas numa contrapartida? Partindo do pressuposto, né, que as empresas sempre atuaram nessas áreas, então não são áreas novas de atuação, né? A gente tem uma mudança aí de nomenclatura, mas não necessariamente de performance. Eu acho que o Raico disse tudo aqui, né? Quando o CFO fica sabendo que tem um problema ali, geralmente a água já está acima do umbigo, né? Então, as decisões acabam sendo um pouquinho mais rápidas mesmo dentro das companhias e elas são urgentes agora, tá? Então, para quem busca investimento fora, hoje já é uma exigência você ser ESG, né? Se a empresa ela tem muito mais dificuldade, eu pago um valor muito mais, pago um custo muito mais alto pelo dinheiro, pelo crescimento dela. Então, acho que esse é o ponto principal. E eu queria trazer aqui também uma questão de que o mercado financeiro, né? Tem muito essa questão de, olha, o que é o mercado? Quem que é o mercado, né? São pessoas, no fundo, né? São pessoas que têm hábitos, que têm suas vidas, que têm suas posições políticas. Umas votam em um partido, outras votam em outro, outras votam numa terceira via, né? Não é uma coisa única, né? Eu acho que uma coisa que o mercado gosta de perceber, se você for generalizar, é ter uma previsibilidade, ter uma racionalidade nas ações, nas atitudes. Então, acho que as empresas que se mostram dispostas a mudar, mesmo que elas estejam no estágio muito inicial ainda, mas que elas tenham um planejamento estratégico de longo prazo, né, que elas tenham realmente verdade naquilo que elas estão fazendo, demonstrem isso de forma prática, eu acho que o mercado vê com bons olhos, né? Acho que tem um setor, por exemplo, o setor de petróleo, né? É um setor que você tem empresas que hoje já são consideradas menos críticas, entre aspas, aqui do que outras, porque elas se mostram dispostas a mudar, dispostas a evoluir, dispostas a tomar atitudes ou seguir práticas ESG nas suas ações. Então, acho que esse é o caminho, né? O caminho das empresas, elas entenderem que isso é importante, de que isso não tem volta. Essas pessoas que hoje são mais jovens e que têm uma cabeça mais voltada para os seus investimentos, né? Elas vão estar em cargos de liderança daqui a pouco, elas vão ocupar essas frentes, né? Muitas delas já estão em cargos de liderança e já vem mudando, é o que o Raico disse, né? Numa outra pergunta, né? Que as pessoas, empresas lideradas por pessoas mais jovens, já têm essa cabeça, daqui a pouco isso vai ser a maioria, né? Essas pessoas vão chegar, estão crescendo nas suas carreiras. Então, acho que é entender que é um caminho sem volta e entender que é preciso começar agora, né? Se não começou até agora, começa amanhã, né? Reúne, traz uma consultoria especializada, traz um especialista no assunto, traz alguém que entende disso para te explicar e para te mostrar que isso é importante para a sua sobrevivência no longo prazo. Acho que é por aí. Vou aproveitar e trazer uma pergunta aqui dos nossos colegas, o chat está bombando, e tem uma pergunta aqui, acho que tem muito a ver com o que você está falando, Matheus, que é para você.
o Rafael, ele pergunta como que o mercado olha para empresas mineradoras, e aqui ele dá um exemplo, a Vale, né, depois das tragédias. E ele faz uma pergunta anterior também, que é como que empresas que passaram por situações como essa, de grandes tragédias, ainda podem falar de ESG, né? E aí acho que fazendo um contraponto com um posicionamento que o Raico traz, que é de um mundo não binário, né? Que a gente não está falando de uma coisa ou outra, como que isso está integrado? Tá, então eu vou pedir desculpas aqui para o Rafael e vou te frustrar na resposta, Rafael. Eu não sou especialista nisso, seria leviano de minha parte responder. A gente tem uma analista ESG, então eu até passei aqui no chat para você o nosso link com todos os nossos relatórios, e acho que ela é a melhor pessoa para isso. Se você quiser, depois até te coloco em contato ali para ela te responder. Mas eu sou um cara de comunicação, assim, então, estratégia de comunicação. Então, seria leviano de minha parte falar de como o mercado vê as companhias e tudo mais. Acho que eu não estaria sendo correto, tá bom? Obrigada, Matheus. Olinta, no lab anterior, eu assisti o lab anterior e o Marcos, do RepTrack, né, ele fez uma fala que chamou, assim, parece muito simples, parece muito óbvio, mas a gente precisa repetir sempre, que eu achei muito bacana, que ele fala assim, falar e fazer a coisa certa faz bem para o negócio, né? Você que tem uma vasta experiência no setor mineral também, né, pode falar com bastante propriedade desse movimento, dessa evolução ou maturidade do setor sobre esses assuntos. Como que você avalia, qual radiografia que você faz do comportamento desse setor ao longo do tempo? Sobre essa perspectiva da comunicação, né, de walk the talk, né? A gente está falando o que a gente está fazendo, a gente está fazendo isso de uma maneira eficiente? Acho que tem um desafio. Eu vou até usar, mas eu não estou mais no lugar de comunicação, né? Apesar de acompanhar, assim. Acho que o desafio para todos nós, né? Para a mineração, e o setor que eu estou também, óleo e gás, também tem esse desafio, que é traduzir as narrativas. A gente sempre anda numa corda bamba, né? Porque tem que ser muito consistente o posicionamento, né? E aí a questão do risco é fundamental, né? Você entender o risco do seu negócio para poder construir narrativas que garantam uma coerência, né? E eu acho assim que o grande desafio que as empresas, de modo geral, têm, e o nosso setor, mineração, óleo e gás, que são empresas tradicionais, modelos ainda, né, tradicionais. Eu fico vendo o Raico e o Matheus falando nessa perspectiva aí dos milênios, e o Raico trazendo essa visão, né, da inovação, da transição. Esses setores que a gente representa, a transição, eu acho que tanto na mineração quanto a indústria de óleo e gás tem consciência que está no caminho da transição, mas a transição ela não acontece de uma hora para outra, porque você tem que mudar, né, os processos, você tem que mudar a cadeia produtiva, você tem que mudar uma lógica de produção que vai levar a isso. E isso não acontece de uma hora para outra. Agora, o como nós vamos fazer isso, eu acho que essa consciência ela já chegou para a mineração, ela chegou para óleo e gás, porque hoje, e eu venho, né, nessa tradição de mineração, quando eu comecei algumas décadas atrás, aí, o próprio modelo de negócio ele estava muito mais sustentado no que fazer, no que resultado apresentar, do que no como esses resultados eram construídos. Acho que essa lógica ela já mudou. As nossas indústrias estão preocupadas no como, sim. E tem desafios importantes, não é que não tem. Tem muitos desafios importantes na perspectiva da sustentabilidade, na perspectiva de trazer o econômico equilibrado com as questões ambientais e sociais, na perspectiva de longo prazo, né, de trazer objetivos claros e construir sentido para esses objetivos. Então, há esse comprometimento, mas há desafios desafios robustos a gente para fazer essa transição. Eu acho que faz a diferença
São as pessoas e são as lideranças que estão em conselhos e as lideranças executivas que tocam as companhias. Há um processo de mudança cultural em curso e que, olhando para o conselho, olhando para as lideranças, é claro, a gente tem as nossas referências, né? Eu trabalhei direto com o Penido e, historicamente, sempre falo muito do Penido, né? Trabalhei com outras lideranças também que fazem diferença, e trabalhei com liderança que eu vi o processo de mudança do mindset, né? Então, isso está acontecendo. E hoje o que se espera, eu acho que há uma expectativa muito grande em relação ao perfil dessas lideranças. E para os comunicadores, traduzir essas narrativas e absorver e influenciar, porque eu acho que o comunicador ele tem um papel de influência muito importante que não pode ser ignorado. Influenciar para trazer para essas novas lideranças comportamentos e atitudes até então não tão valorizados, que é a capacidade de trazer, né, a intuição, né, trazer o propósito que o Larry Fink já trouxe na última carta, na penúltima carta dele, né, trazer isso como valor e traduzir isso construindo sentido, que é o papel do comunicador. Acho que passa por aí esse processo de transição, desse interregno que a gente vive, tem um papel importante aí dos comunicadores para ajudar na construção de sentido para essas questões todas que a gente vive. Porque não há milagre. Nós não vamos transformar a sociedade de uma hora para outra numa sociedade 100% comprometida com as questões ESG. Nem empresas, nem pessoas. Empresas são feitas de pessoas. Se a gente tiver uma sociedade consciente, naturalmente nós vamos ter empresas mais comprometidas e empresas conscientes. E aí, assim, eu vivo uma dicotomia, né, do bem, da sensação assim, de uma mudança muito favorável vindo, mas quando eu olho para outras questões da sociedade, eu fico triste de ver que a gente ainda tem um caminho a ser percorrido. Nossa, é muito oportuno, perfeito isso que você está falando, porque o mundo mais sustentável, ou como a gente quiser chamar, ele vai muito além das práticas das empresas ou mesmo das práticas dos governos, né? A gente tem hoje questões estruturais nesse mundo, né? Nesse modelo capitalista que a gente tem, e aqui sem fazer nenhuma apologia, mas a gente precisa entender que grande parte das camadas da nossa sociedade, elas estão muito distante de pensar ou discutir práticas sustentáveis, porque elas estão pensando em sobreviver, né? E a sustentabilidade, ela exige que a gente tenha, de fato, mais acesso às questões básicas para que a gente comece a pensar nas questões específicas, né? Para que eu possa ter um poder de escolha do que eu quero consumir, em que fundo de investimento eu vou empregar o meu dinheiro, mas para isso, né, eu preciso, antes de mais nada, não ter que me preocupar com as minhas necessidades básicas. Mas, voltando para o tema dos comunicadores, e aí já olhando a provocação que o Raico fez aqui, né, sobre qual que é o papel desse profissional, né, onde é que ele esteja, porque a gente fala muitas vezes eu escuto colegas dizendo: eu não sou estratégico, né, o suficiente, a empresa não considera essa área estratégica, eu tenho pouco poder de influência. Acho que isso tem mudado muito, né? Assim, se eu olhar, nossa senhora, de 20 anos para cá e nos últimos 5 especialmente, são áreas que têm ganhado muito espaço dentro das organizações. Como que você enxerga o papel desse profissional, pensando assim, ao que nós estamos servindo, né? Porque se existe uma comunicação greenwash, por exemplo, como você citou lá no início, ou se essas práticas elas não estão sendo comunicadas da melhor forma, como as empresas performam, né? Qual que é o papel desse comunicador? A Olinda já disse a importância desse papel, né? Desse profissional. E aí, como que você enxerga isso, Raico? Olha, eu acho que, né, é muito delicado, né? Eu entendo, né? Se você é comunicação para uma Vale, uma Petrobras, tem tantas, né? Tem tantas tensões, né?
que você precisa driblar, mas eu acho tem um risco de cair, né? Primeiro, quando acontece algo ruim, né? O caso clássico para mim sempre é a Nike lá com um trabalho infantil no Sudeste Asiático lá. Quando isso estourou na mídia, né? A Nike não tinha nada sobre trabalho infantil na sua gestão. E aí cai no colo da comunicação para defender a empresa e você começa a defender, mas sem, né? Sem que a gente estava falando aqui fatos. Você não tem fatos, né? Então, é muito difícil de armar uma defesa frente a um assunto que não estava no radar da gestão, né? Então, esse traz o desafio para e cada vez mais, né, como esses temas são cada vez mais importantes, pensa em diversidade, pensa em racismo, né, o Carrefour, pensa na Farm, que a gente foi discutindo aqui, né, então traz o desafio do lado da comunicação virar para a diretoria executiva e falar, escuta, galera, né, se não tenho base para me defender, se vocês não têm práticas, se a gente não começa a colocar isso na pauta, se a gente não pensa sobre esses temas estrategicamente, eu vou fazer o meu melhor, mas estou, né, sem base. Estou sem base. Então, você precisa influenciar a prática da empresa, né? Ao mesmo tempo que você recebe seus ordens lá da diretoria e fala, não, a gente quer puxar essa narrativa para o mercado. E acho que, né, tem dois pontos que eu sempre levanto frente a isso, né? Na aula eu brinco, não sei, Ana, que eu fiz isso lá atrás também, eu sempre brinco, né? Galera, homens aqui na sala, desculpa muito, mas eu sou o homem mais gato na sala, né? Eu sou mais lindo aqui. Aí sempre alguém ria, né? Eu não sei por quê, né? Sempre alguém ria. Aí eu falo, galera, né, imagina a Gisele Bündchen agora entrando aqui atrás, faz uma olhada aqui na tela e fala, o Heiko é o mais lindo, o mais bonito na sala. Né? E eu não tenho nem dinheiro para pagar a Gisele e falar isso, né? Então, é uma avaliação de uma terceira parte, que a maioria, né, de marketing e relações institucionais que eu conheço faz, é falar, eu sou mais lindo da sala. E eu sinto que a sociedade e as pessoas estão cansando disso, porque cada um só grita isso mais alto. Então, eu acho que, né, construir histórias e narrativas com stakeholders fora, e normalmente que são os mais críticos, se eles começam a falar bem de você, aí muda alguma coisa, né? A Marfrig colocou o Marcelo Furtado, que era ex-chefe do Greenpeace, que andou a campanha contra eles de onde vem a carne no seu prato, eles colocaram ele no Comitê de Sustentabilidade atrelado ao Conselho de Administração, porque eles entenderam que não dá para não ouvir os stakeholders, né? É a perspectiva como, antes de ter uma crítica na imprensa ou depois, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, da perspectiva de comunicação, de como você se posiciona e como você, né, seja realmente um agente de mudança, de falar, galera, diretoria, a gente precisa colocar isso nas práticas, como a Marfrig fez com isso, e a gente precisa levantar essas histórias de pessoas que têm confiança, né? Porque o segundo exemplo que eu, né, gosto de trazer também sempre, pensa no sistema de trem na Suíça, né? E normalmente as pessoas falam, pontualidade, confiabilidade, etc, etc, né? Quando eu fiz meu PhD na Suíça, né, o sistema parou, explodiu uma estação de transformação, parou o sistema em toda a Suíça por um dia, né? Tinha locomotiva e precisava ser carregado com locomotiva diesel tirado do túnel porque a galera ficou presa lá. Caos total. Aí eu sempre pergunto, quanto tempo isso ficou na mídia? Dias, semanas ou meses? Ou anos? Ficou dias. Por quê? Porque todo mundo sabia que isso é uma exceção. A empresa é conhecida por, até brasileiros, que funciona sempre lindamente, né?
E aí os profissionais de comunicação falam, a gente faz esse projetinho aqui social, e aí a gente protege as tartarugas, e aí vem uma batalhada de incidências negativas. E aí o consumidor final, o investidor, se pergunta, qual é o padrão de comportamento aqui? Né? E aí é outro desafio de como você constrói uma reputação de uma empresa que é realmente preocupado com o ambiente, com a sociedade, direitos humanos, e que isso não é um blá, 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 isso é algo que cada vez se confirma nas decisões da liderança. Né? Então, eu acho que vocês têm um trabalho fundamental, mas uma posição muito enfraquecida para influenciar a liderança. Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta com base nisso que o Heiko traz da comunicação ESG, e o quanto ela é importante de ser bem feita, e você sendo um profissional que trabalha muito com isso, onde você enxerga que está o pulo do gato, ou enfim, como que você vê as novas gerações, por exemplo, que se conectam muito com esse tema, como que elas se conectam, né? Qual que é aí o link que você faz da comunicação eficiente que conecta esse princípio ou esse propósito de uma geração mais nova que, quando olha para o investimento, olha para questões que estão baseadas em princípios mais coletivos e de impacto social? Tá, não, obrigado pela pergunta. Só complementando aqui a fala do Heiko, eu acho que cada vez mais os profissionais de comunicação, aqui temos vários, né, têm tido um papel mais estratégico dentro das companhias. Eu concordo que por um bom tempo era uma questão muito reativa, né, mas hoje a reputação é fundamental para os negócios, né. Se você não tem uma boa reputação, provavelmente o teu cliente, importa qual mercado você esteja, vai deixar de comprar de você. Ele pode até por um momento preferir preço, custo pode ser um diferencial importante, mas se uma empresa ela não tem reputação, ela não vai sobreviver no longo prazo. Então, eu vejo um crescimento da importância das lideranças, né, para o tema, né, eu vejo na prática isso acontece no mercado, e eu acho que esses profissionais têm cada vez tido uma participação mais estratégica dentro das companhias. E aí, por quê? Né? Porque eu acho que a gente, né, que é comunicador, a gente consegue ouvir o que está acontecendo na sociedade, a gente consegue entender quais são as demandas da sociedade, a gente traz para a companhia isso, né? E a nossa obrigação ao trazer isso para a companhia, uma demanda, por exemplo, da sociedade, é dentro da companhia ajudar a estruturar essa frente, né? E aí teve uma frase que eu até separei aqui, que eu achei bem legal, da Raquel, só dá para construir narrativas com base em fatos, senão é storytelling vazio, né? E a gente tomar esse cuidado para a gente não sair contando por aí histórias que não param de pé, né? Porque a sociedade vai cobrar. Então, né, eu acho que o Rafael aqui, por exemplo, né, que tá no chat aqui super ativo. Pessoas como o Rafael, que são organizadas, vão cobrar uma resposta, né? E vão atrás de empresas que realmente estão fazendo greenwashing, por exemplo, né? E isso, ao longo do tempo, não se sustenta. Então, uma história, por mais bacana que ela seja, por mais legal que ela possa parecer, se ela não for verdadeira, no longo prazo ela não se sustenta. Uma hora ela cai. Então, eu acredito muito nisso. Assim, acredito que a gente escuta que a sociedade, as demandas da sociedade, né, tem que entender o que faz sentido para a sua companhia, obviamente, para o seu negócio ou não, e ajudar dentro da empresa a estruturar isso de forma organizada. Então, é assim que eu vejo um pouquinho do nosso papel, tá? Você acha que essa nova geração percebe de que forma essa diferença? Eu acho que eu acho que a gente tem, obviamente, aí eu extrapolando aqui, né, falando uma coisa muito mais macro, mas a gente tem ainda uma dificuldade de acesso à informação de qualidade. Hoje você tem muita informação, né, você não sabe o que é realmente informação de qualidade ou não. A partir do momento que as pessoas conseguem ter esse discernimento e entender o que é uma informação de qualidade daquela que não é, daquela que é uma informação puramente comercial, eu acho que fica nítido para elas, empresas que são preocupadas, as empresas que não ficam preocupadas, né? Então, acho que é uma coisa muito de endereçar a comunicação. Essas novas gerações são super engajadas, então, em redes sociais você tem uma série de fóruns, né? Você tem elas se organizando, a sociedade se organizando para cobrar. Né? Hoje você não precisa mais ter um intermediário para cobrar alguém, né? Hoje a sociedade ela
ela mesma pode cobrar, ela se organiza e vai lá e cobra, sem ter um intermediário que por muito tempo foi a imprensa, por exemplo, que fez esse papel. Então, eu vejo com muitos bons olhos, assim, eu acho que isso está desintermediado, as empresas que não forem de verdade não vão sobreviver, elas podem até estar fazendo um bom trabalho de comunicação, mas se não tiver sustentação para isso no longo prazo, vai ruir, vai cair esse castelo de cartas. Então, eu acredito muito no que a Raquel falou ali no chat, e é o que a gente tenta fazer aqui também, né? Contar histórias que façam sentido, e, obviamente, a gente não está pronto e preparado. Então, dando um exemplo aqui da XP, né? A gente tem um grupo de diversidade aqui dentro. O mercado financeiro, ele sempre foi um mercado muito masculino, né? Muito elitizado, né? Então, como é que a gente constrói, né, uma ponte para que a gente possa ser uma empresa mais diversa? A gente entende que empresa mais diversa é uma empresa melhor, é uma empresa que tem melhores produtos, que entende as demandas da sociedade, porque a sociedade é diversa. Então, não adianta eu ser uma empresa elitista, ou só ter um grupo de pessoas específicas, se eu for querer vender produtos para a sociedade como toda, eu não vou conseguir. Né? Então, a gente trabalha muito todas essas frentes, e eu acho, assim, o Raico, de verdade, tá? Os profissionais de comunicação têm sido cada vez mais estratégicos, e a pandemia acelerou muito esse processo. Assim, né? As empresas viram que elas tinham que se comunicar, que elas tinham que falar, e eu vejo muita empresa interessada e disposta a melhorar suas práticas, melhorar sua comunicação, melhorar sua governança também. Muito bom, Matheus. O chat está realmente bombando, muita pergunta aqui. Vou pedir desculpa se eu não conseguir endereçar todas, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para a Olinta, que trouxe muito bem essa questão ainda do gap, quando a gente olha para o S das 3 letrinhas. Tem uma pergunta do Eduardo aqui, que ele fala assim: pensando no S, como que as empresas devem se comunicar ou estão se comunicando com a sociedade, comunidade do seu entorno, né? Que no final das contas é o território ali que é mais impactado e que fica nessa inter-relação com os empreendimentos, né? Como humanizar o relacionamento, pois às vezes é difícil colocar em prática ações... perdi aqui, gente, desculpa. Só um minutinho. Desculpa, alguém pode me ajudar? Paulo, você pode me ajudar aqui? Está entrando várias perguntas aqui para mim. Mas, de forma geral, como que a gente pode humanizar essa comunicação, dando a referência para essas ações de sustentabilidade focadas na relação com esses territórios? Eu acho que o ponto de partida é a gente conhecer, de fato, a realidade dos territórios onde a gente está presente, né? Eu gosto muito do conceito que sempre me orientou, do Milton Santos, né? De que a gente precisa ver o território como um território vivo e instituidor de sentidos, né? Então, aí já vai uma dica para os comunicadores, né? Esse território, ele tem sentidos próprios, né? Então, a gente precisa entender essa realidade, o ponto de partida é conhecer de fato, e, a partir daí, estabelecer a conversa, a comunicação com eles. A gente tem tido, acredito que a mineração também, desafios agora com a pandemia, que o distanciamento, né, com o isolamento social, aquela frequência que a gente tinha no relacionamento com a comunidade foi impactado. Né? Então, isso é um desafio, porque faz toda a diferença, e como você mesma falou, Ana, a gente tem ainda uma diversidade muito grande no entorno das nossas operações. Né? Eu uso como exemplo Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, com uma arrecadação, uma das melhores do estado, talvez a segunda ou terceira maior arrecadação do estado, mas tem um índice de mão de obra ocupada de 18%, isso informação antes da pandemia. Você imagina agora qual que deve ser a realidade desse município, né? Então, é muito desafiador para a gente trabalhar nesse entorno de algumas das nossas operações que têm um próprio alto risco, né, por ser áreas realmente onde existe
um risco crítico mesmo de violência e tudo mais, e a gente está ali, a gente precisa conviver com essa realidade e estabelecer um relacionamento, né? Mas não dá para ignorar realmente a fragilidade social dessa realidade, que acredito também no próprio entorno das minerações a gente vê, né? E a partir das mídias sociais a gente pensa, poxa vida, nesse entorno, com toda essa vulnerabilidade, né, todo mundo tem celular. Quase todo mundo, melhor dizendo, tem celular. Se comunica, o WhatsApp é a comunicação hoje mais presente na vida das pessoas ali do entorno, né? Então, isso tem demandado da gente repensar a forma de comunicar também. Por mais que a gente saiba que o olho no olho não tem nada que vá substituir, hoje tem novas ferramentas que a gente precisa usar para garantir essa presença, para manter esse contato, a disposição para ouvir e para repensar a partir do que a gente ouve das comunidades, né? Então, a questão dos desafios do diálogo, eu acho que ele não mudou com tudo que a gente está vivendo, né? O tempo todo que eu vivi trabalhando em mineração, com comunicação, os desafios estavam postos lá, os formatos mudam, mas eles continuam presentes, porque, infelizmente, a nossa realidade social ela não mudou como a gente precisa que mude. Com certeza, com certeza. E olhando para esse desafio da comunicação que você traz, que não mudou muito também, acredito que desde quando você estava no setor mineral e durante toda a sua carreira, os empregados, eles também sempre tiveram um papel muito importante na comunicação desses territórios, né? Eles são sempre apontados, nós somos sempre apontados como principal veículo de comunicação, por assim dizer, a principal fonte de informação. Então, nesse sentido, como sensibilizar esses empregados, Olinta, para o tema do ESG? Eu acho que tem um ambiente muito mais favorável a isso, muito mais favorável, né? Até por conta de ter se tornado realmente uma agenda, né? Que a gente, próprios ODS, você pega essa moçada que está no dia a dia, né? Eles estão considerando essas questões, e a gente tem um tempo muito curto para executá-lo, né? 2030 está batendo na porta aí. Então, assim, o caminho está propício para a gente trazer as pessoas. No nosso caso, tem muito interesse por iniciativa voluntária. Acho que o estímulo ao voluntariado é uma porta de entrada para você ajudar na construção de narrativas que possa favorecer essa aproximação. Ajuda muito nesse sentido. Agora, eu sempre volto nas lideranças, né? A gente precisa de lideranças inspiradoras para fazer essa roda girar dentro das empresas, né? Então, e aí eu acho que o pessoal de comunicação tem um papel importante nesse sentido, porque tem que trazer a pauta e discutir abertamente. Olha, tem risco aqui, tem risco ali, tem risco assado, né? Eu falei um pouquinho da materialidade, né? Um pouco antes. A gente sempre lidou com essa matriz de materialidade, ela sempre teve na agenda, né, tanto da comunicação quanto das áreas de sustentabilidade, responsabilidade social ou de ESG. Mas agora, aquela materialidade que a gente faz, ela já está atrasada, a gente tem que antecipar questões que não são materiais hoje, mas podem vir a ser, e sendo, o risco é muito grande. É o que aconteceu com a Samarco, é o que aconteceu com a Vale, né? É verdade. E pegando esse papel da liderança, né, e como que a liderança ela é tão central mesmo para uma alavanca, para um processo de mudança, queria perguntar para o Raico se ali da perspectiva da formação executiva, que você está tão à frente, se você consegue identificar diferenças no líder, né, ou na líder do setor mineral, por exemplo, nessa liderança que chega para essa formação executiva com vocês para discutir temas como esses, né?
como que essa liderança chega, e mais do que isso, né, quais são as potencialidades dessa liderança também, né? Porque a gente fala muito dos pontos que precisam ser alavancados, da sensibilidade que precisa ser trabalhada nas lideranças para esses temas, mas quais são as potencialidades também que muitas vezes já estão ali instaladas e são potencializadas por esse processo, por exemplo, da Fundação Dom Cabral? Eu vejo que a liderança chega insegura, né? Sobretudo agora com o tema ESG bombando, todo mundo quer saber o que porque todo mundo está falando e eu também quero participar na conversa e será que estou perdendo alguma coisa aqui no financeiro, etc, etc. Mas eu vejo que a liderança não chega com um entendimento claro que do jeito que você lida com temas sociais e ambientais, né, impacta os resultados do seu negócio. Eles ainda têm essa noção de dois mundos, né, em muitos casos. Mas eu faço duas perguntas, Ana, você potencialmente se lembra, né? A primeira é, qual a empresa para você é uma referência em sustentabilidade, por quê que ela faz diferente de seus concorrentes? E aí, surpresa, né? Sempre falando da Natura. Aí fala, por que a Natura? Porque trabalha comunidades, etc, etc. Mas aí, rapidamente, a questão vem para inovação, né? E para produtos, no portfólio de produtos, né? E aí eu acho que onde a empresa ganha dinheiro, aí faz a diferença, porque aí ganha dinheiro, né? Então, a Natura tem a linha Ecos, que até os homens na sala sempre sabem, né? Que é uma linha que se baseia em conceitos gasosos como biodiversidade e conhecimento tradicional das comunidades, né? Mas a Natura tem essa competência para mim, né? Até que o Olinta estava falando, de traduzir os anseios da sociedade, os socioambientais, e colocar isso em formato de produto. Falar, quer salvar Amazonas? Compra Ecos. Está preocupado com resíduos sólidos? Compra a linha Sol, né? Então, é uma mistura entre comercial e um voto político. Eu quero uma empresa que cuida melhor do meio ambiente, eu quero uma empresa que cuida da biodiversidade, né? Então, uma vez que a liderança entende esse vínculo com o negócio, já muita coisa muda, né? Por menos eles estão olhando para, cara, se eu não faço isso bem, né? E eles chegam para entender que eles não fazem algumas coisas bem, obviamente, vai ser melhor para o meu negócio. E aí, essa é importante, né? Eu acho que, né, muito cuidado para a comunicação. Porque quando eu entro no MBA da Fundação Dom Cabral ou no PDC, né, e eu dou aula de sustentabilidade, a galera me olha pela manhã falando, cara, vou perder 8 horas da minha vida com sustentabilidade. Que saco, né? E aí, nesse momento, eu recebo um dos dois carimbos. Ou eco chato, ou biodesagradável, né? E aí eu tenho que tirar esses carimbos e falar, não, galera, a gente está falando de negócio. Eu vou te falar como a sustentabilidade te ajuda a ganhar mais, ter acesso mais fácil para o mercado, né, mercado financeiro, etc, etc. Então, eu acho que esse pulo, né, se a liderança começa a entender, isso impacta no meu negócio. E começa, por causa disso, a administrar a sustentabilidade melhor, a gente já tem ganhos tremendos, mesmo que eles são reativos, né? Mesmo que eles são reativos, porque não dá para transformar eles em uma Luísa Trajano, né? Tem valores diferentes, né? Obviamente, eu adoraria se alguém tem a receita de como transformar um conselheiro, um CEO normal em uma Luísa Trajano, um Fábio Barbosa, me fala agora, né? Mas não tem essa mágica. Então, vou trabalhar com o que tem e a negócio, né? A conversa de negócio sempre flui bem. E é curioso isso que você fala, vamos trabalhar com o que tem, né? E aí você trouxe também lá no começo da sua fala, qual é esse perfil que tem, né? A gente está falando
de um perfil bastante específico que ainda hoje predomina nas lideranças das empresas, né? E aí a Raquel trouxe um ponto importante aqui, que ela fala da questão da diversidade, né? Que é uma frente muito importante. Muitas empresas têm um discurso ótimo, mas a mudança da cultura mais profunda requer empenho. E eu estou trazendo esse ponto da Raquel porque a velocidade dessa mudança, ela também é impactada por essa falta de diversidade, né? Quando a gente olha para os conselhos, para as altas lideranças, você tem um mindset ainda muito homogêneo, e toda mudança, a gente sabe que ela precisa de inputs mais plurais, de frentes diferentes de trabalho, né? E isso, de fato, impacta muito essa velocidade que a gente é capaz de se movimentar ou não. Paulo, eu queria te fazer um convite para responder uma pergunta. Eu sei que não estava no script, mas aproveitando a vantagem competitiva de ter aqui um diretor de comunicação do setor, eu queria voltar naquela pergunta do Rafael, se você não se importa, que ele fala, né, como que as empresas responsáveis pelos acidentes de Mariana e Brumadinho, além dos garimpos administrados por empresas canadenses e francesas na região do Rio Xingu, podem falar em ESG? E aí, olhando para essa perspectiva do setor, como que você enxerga esse ponto? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que separar é aquilo que é atividade legal do que é ilegal. O garimpo é uma atividade que consta na Constituição brasileira como sendo uma atividade legal, porém, se praticado como uma mini mineração ou uma pequena média empresa de mineração, aí sim ele se torna e tem um caráter de ilegalidade. Então, muito do que é reportado hoje de atividades de garimpo, na realidade, são atividades de lavra ilegal. Então, isso a gente não pode confundir com atividades de setores. A gente reconhece, sabe, lamenta todos os fatos ocorridos e causados pelo setor mineral, e a única coisa que podemos fazer é trabalhar diariamente para tentar mudar esse status. E é isso que, enquanto uma associação que representa o setor, nós estamos no caminho. Não chegamos e talvez vamos demorar muito para poder chegar. Enquanto profissional, eu sempre me pergunto, né, se esse é o lugar que eu gostaria de estar. E eu acho que, estando dentro, a gente tem uma oportunidade de influência muito grande de mudança do setor. Então, é nisso que eu me pego, né, e me apego todos os dias para buscar as mudanças. Né? As mudanças, influenciar essa mudança em aglomerações de pequenas ações que têm hoje um grande impacto. Né? Voltando a uma fala inicial, né, toda essa questão de preocupação socioambiental, ela é muito recente, inclusive em termos de legislação. Né? E posso dizer até, no caso do Brasil, que a gente tem um descaso ainda muito maior, não só referente a quem está numa atividade, até mesmo dos próprios governos, no que diz respeito a tratamento de lixo, a esgoto, né, a tratamento de água, etc. Eu acho que é um caso a se pensar que o nosso desafio ambiental e social é muito mais amplo do que somente as atividades das empresas. Então, eu vejo um processo de transformação, de mudança, e que eu só acredito que seja feito se for feito em conjunto. Né? E não, por isso que é necessário a união das empresas, né, para que haja troca, né, um trabalho de empreendedorismo, e mais do que isso, de intraempreendedorismo, ou seja, como que um profissional que está na Kinross pode se juntar a um profissional que está na Vale, que pode se juntar a um profissional que está numa pequena mineradora ou numa média mineradora, para poder buscar e fazer a mudança. É nisso que eu acredito. E não estamos no estado da perfeição e não podemos falar que chegamos. Né? É um caminho, uma grande maratona que a gente ainda nem conseguiu dar nem os primeiros 100 metros. Sem dúvida, Paulo. E quando você fala de trabalho coletivo, eu acho que é isso também, né? Para além do setor mineral, né? Porque acho que quando a gente, como sociedade, como setores, for capaz de trabalhar junto e se implicar nas soluções conjuntamente, a gente vai poder contribuir de uma maneira ainda mais efetiva do que a gente tem
contribuído e construído, né, nessa jornada de interação. Gente, a gente está se encaminhando para o final, infelizmente. Eu quero agradecer a todo mundo que teve aqui esse período com a gente, colaborando com esse tanto de pergunta, mas antes da gente finalizar, eu queria passar a fala tanto para o Matheus, como para a Olinta, como para o Raico, nessa ordem aqui, começando pelo Matheus, para as considerações finais. Bom, queria agradecer o convite, queria agradecer os meus colegas aqui que debateram e ensinaram bastante aqui sobre o tema. Para mim é sempre um prazer, um privilégio aqui estar nessas discussões e estou super à disposição via LinkedIn, enfim, quem quiser bater um papo, quem quiser aprofundar, estou super à disposição. Se vocês quiserem colocar no chat aqui, desculpa, Obrigado. Matheus, se vocês quiserem colocar no chat aqui, Matheus, o LinkedIn de vocês ou os contatos, por favor, fica à vontade. Boa, fechado, vou colocar o meu, mas obrigado, pessoal, valeu mesmo. Olinta. Também quero agradecer a Ana, agradecer a Berge, o Ibram, aos colegas aí que debatemos juntos. Uma super oportunidade. Todas as vezes que a gente para um pouco para pensar, a gente refletindo, repensa muitas coisas, né? Sempre uma grande oportunidade essas lives têm para mim particularmente. Estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida em relação a essas questões, a essas temáticas, que eu gosto muito, por sinal, tenho muita esperança em relação às mudanças que nós vamos fazer acontecer, não no ritmo que a gente deseja, mas nós conseguimos mover o que a gente precisa mover, se a gente tiver foco e persistência, né? E isso não falta aí para os profissionais de comunicação também. Então, estou à disposição. Um abraço, gente. Obrigada, Olinta. Raico? Bom, gente, eu sempre gosto de me desculpar por meu posicionamento, eu gosto de provocar para inspirar, para provocar o pensamento. Eu tenho uma esperança com vocês, né? Então, Douglas, a Berge, lá, todos os colegas, acredito que a comunicação vai ser cada vez mais importante. Eu espero que vocês se tornem agentes de mudança. E saibam, se ninguém reclama de você, você não está causando mudança. Então, alguém precisa reclamar. Esse é um indicador de sucesso, né? Então, façam as pessoas reclamar, tentem de fazer as mudanças. E se vocês precisam de apoio nessa jornada, estamos aqui no seu lado, para essa luta de trazer o ESG, sustentabilidade mais para perto do seu negócio. Então, contem com a gente. Raico, eu agradeço a você, a Olinta, ao Matheus, pelas contribuições, pelo aprendizado dessa tarde. Pode ter certeza que, para mim, especialmente hoje, ouvir vocês, essas contribuições, elas são muito... elas servem como oxigênio, né? A gente que fica debruçado ali todos os dias nos nossos processos, nas nossas rotinas de trabalho, nem sempre a gente consegue parar para problematizar o que a gente está fazendo, a forma que a gente está fazendo. Eu acho que esses momentos eles são muito importantes para isso. Antes de passar para o Paulo para encerrar, eu queria só falar uma frase de um poeta que eu gosto muito, do Manuel de Barros, e que casa com uma coisa que a Olinta acabou de falar sobre repensar, né? Ele tem um poema que ele tem uma frase que ele fala assim: é preciso transver o mundo. E acho que, para mim, para além de muito poético, é uma coisa muito necessária no nosso dia a dia, né? Como que a gente é capaz de transver esse mundo que a gente vive hoje. Então, quero agradecer a todos vocês e passar a palavra para o Paulo. Bom, obrigado, Ana, Raico, Olinta, Flávio e Matheus, obrigado aí pela presença. A Berge, eu queria incentivar os profissionais de comunicação a participarem ativamente da Berge, não só se filiando, mas na formação das futuras gerações, participando dos cursos, participando dos eventos, né? Eu acho que é extremamente importante a gente fortalecer aí a nossa associação. Obrigado pela presença de todos. Raico, você está convidado e contratado para ser animador de chat, que eu nunca vi ninguém igual, né? Então, você já está nos próximos eventos, você já vai ser aí contratado.
E queria dizer que a gente vai ter um terceiro encontro no início de agosto, que a gente conta com a presença de todos. Lembrando, né, e falando que nós, comunicadores, né, temos que provocar, temos que ser, como bem diz uma consultora, Maria Aparecida de Paula, a querida Cida, né, nós temos que ser porta-voz das organizações. Na realidade, nós devemos portar as vozes de todos os outros públicos para dentro das organizações, para que a gente possa potencializar a mudança. Então, muito obrigado a Berge, Douglas, um abraço, Ana, contratada para as próximas mediações. Um grande abraço, gente. Tchau, gente. Um abraço, gente. Obrigada. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.